Bom dia, queridos. Bom dia a todos. Mais uma semana, mais uma aula. Hoje aula de número 8 sobre batalha espiritual. Tem sido muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor, poder estudarmos juntos, e nós vamos fazer isso por mais uma semana. Vamos buscar a orientação do Senhor sobre tudo que a gente vai estudar nesta manhã? Feche teus olhos aí na sua casa e vamos juntos orar a Deus. Senhor, nós te buscamos, ó Pai, de todo o nosso coração, já te agradecendo, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, te agradecendo, Pai, pelos teus cuidados e te pedindo, ó Deus, que o Senhor renove esses cuidados sobre a nossa vida, nos trazendo entendimento na tua palavra, Pai. Ó Deus, nos abençoa nesta manhã de estudo, nos dá, Senhor, compreensão de tudo aquilo que for tratado aqui, Pai. Nos abençoa, nos auxilia, nos ilumina. É o que nós te pedimos orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje eu quero dar uma passadinha, relembrar algumas coisas. Eu estou com um material bacana aqui hoje. Eu quero relembrar algumas coisas com vocês que nós estudamos no decorrer dessas aulas. E nós vamos tentar estudar os 3 últimos itens da armadura hoje, para que na próxima semana nós possamos entrar num aspecto prático, no nosso dia a dia, na nossa vivência com essa armadura e aprender assim, aprender dessa forma a nos protegermos, a estarmos cada vez mais equipados para essa batalha em que a gente está envolvido, ok? Vamos então adiante? Vamos lá? Vamos para o primeiro slide. Nós estamos estudando batalha espiritual, queremos reviver um pouco, relembrar um pouco de tudo aquilo que a gente já estudou, né? Quem são os nossos verdadeiros adversários? Quem é o nosso inimigo? Nós já sabemos que as pessoas não são os nossos adversários, não é uma batalha contra as pessoas. Nós também sabemos que as adversidades do nosso dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas lutas, não são elas as nossas adversárias, os nossos adversários, né? Não são essas adversidades. Nós vimos que nós temos um adversário que é o diabo, que é Satanás e seus ardis. E dentro dessa estrutura, das ferramentas que Satanás usa para tentar nos atingir, nós temos então a carne e o mundo. E o diabo. Carne, mundo, diabo. Ok? Se você vê aí no círculo, né? Nesse círculo vermelho, Satanás está aqui ao derredor, né? O mundo, como a palavra diz, o mundo jaz no maligno. E existe um sistema voltado para agradar a carne, para satisfazer a carne, e isso é contrário à vontade de Deus, ok? Vamos adiante. Então nós podemos dividir o texto da seguinte forma: o inimigo que nós enfrentamos, do verso 11 e verso 12, vai descrever a respeito de quem é esse inimigo, qual é a sua natureza, como é que ele age, né? E a partir do verso 13 nós vamos ver a respeito da armadura de Deus, que é o que nós estamos estudando, ok? Vamos lá. O inimigo que enfrentamos, versos 11 e 12, ele tem 3 características principais. Ele luta com algumas armas, essas armas são poderosas, elas são malignas e são astutas, ou seja, o inimigo tem poder, o inimigo é maligno, é mau por natureza e ele é astuto, tá? E ele promove ciladas, nós vemos isso lá no verso 11, nós estudamos um pouco a respeito disso. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz, segundo aos Coríntios 11, 14. Então, como ele é astuto, como ele é enganador, como ele é mentiroso, não é? Ele pode se transformar, ele pode se maquiar de um anjo de luz, mas a gente sabe que de anjo ali não tem nada, né? Vamos adiante. Aí nós começamos então a estudar a armadura de Deus. Nós vimos, né, e insistimos
nessa parte do verso 13, por isso vistam toda a armadura de Deus, não só parte dela, mas toda a armadura de Deus. E como era essa armadura? Aí nós vimos que a armadura de Deus, né, estamos estudando, ela é composta por algumas partes, e Paulo usa cada parte para descrever uma parte da teologia bíblica a respeito de batalha espiritual. Cada parte diz respeito a uma ação especial que nós devemos ter, ok? Então nós vimos aí o cinto da verdade, a couraça, né? Ele fala da justiça, ele faz uma analogia com a justiça, as botas ou sandálias com o evangelho da paz, o escudo da fé, que nós vamos ver hoje, o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. Esses três últimos estão bem próximos, bem juntos, e todos dependem do cinto, que é a verdade. Nós só conhecemos as outras armas porque esse cinto, que é o suporte para todas elas, é a verdade. Deus abriu os nossos olhos para conhecermos a verdade, né? Nós já estudamos isso, que Deus nos iluminou, tirou as escamas, tirou a cegueira espiritual que nós tínhamos para poder compreender a sua verdade. Então as outras coisas foram sendo vistas e acrescentadas no nosso dia a dia. Tomai toda a armadura de Deus. Nós vimos que existe essa palavra grega, né, para descrever, panoplian, a armadura completa de um soldado, pesadamente armado. Ou seja, não é para tomar parte dela, mas ela toda. As 6 peças principais do equipamento do soldado romano fazem parte dessa armadura, né? Nós temos ela dividida em 6 peças, que é o que Paulo usa para fazer essa analogia com a doutrina bíblica. Paulo estava acorrentado a um soldado romano, verso 20, quando ele diz em cadeias. Era muito comum os presos, era tão sério o negócio de guardar um preso para ele não escapar, que o soldado, temendo pela própria vida, se ele falha nessa missão, ele seria morto. Então, o tempo que ele estava com esse preso, ou ele o acorrentava em alguns grilhões, né, alguns ganchos presos na rocha, ou ele acorrentava esse prisioneiro a ele mesmo. E não tinha como escapar. Se o prisioneiro fugisse, ia levar ele junto, porque os dois estavam acorrentados. Ok? Vamos lá. Primeiro item aí da armadura, o cinto da verdade, cingindo-se com o cinto da verdade, verso 14. Nós vimos que o cinto era feito de couro, era especial, ele prendia a túnica e também segurava a espada. O cinto do soldado cristão é a verdade. Então, qual é o nosso cinturão? O nosso cinto é a verdade. As outras coisas dependem dele. Ele prende, ele segura, ele cinge as outras coisas. Elas ficam firmes, atadas a nós. Ok? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que nós somos livres? Porque Cristo nos libertou. Porque Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, ele se fez conhecido por cada um de nós e nós somos libertos, conhecedores da verdade de Deus. É a primeira coisa que devemos vestir. Sem ela, estamos completamente perdidos. Precisamos nos vestir da verdade. Temos um compromisso com a verdade. Satanás é o pai da mentira, é o mestre no engano, e nós temos um compromisso com a verdade. Significa que temos uma firme convicção quanto à verdade. Significa que não há incertezas e nem dúvidas no nosso coração, porque conhecemos a verdade. Versículo aqui de Efésios 4,14, né? Que o diabo procura nos confundir, desviar-nos com relação ao que cremos, mas para que não sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, Efésios 4,14. O Senhor nos alcançou com a sua verdade.
Você sabe em quem crê e no que crê? Você tem firmeza da sua fé? Você sabe, você conhece o Deus que você crê? Isso como nós tratamos desde o início, é uma batalha mental, intelectual. Ela atinge a nossa mente. Nós precisamos estar firmes, convictos de quem nós servimos. Sem termos reconhecimento do que cremos e daquele em quem cremos, já estamos desarmados e já estamos derrotados. Se não temos firmeza, se não conhecemos a Deus, se não lemos a palavra, se não estudamos, se não compreendemos a verdade do Senhor, nós já estamos derrotados, estamos desarmados. Por quê? Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Lembra que nós vimos que o poder de Deus que está sobre nós, disponível a nós, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos? Então, se nós não conhecermos isso, não tivermos plena convicção, então nós já estamos desarmados. Não adianta nada tentar vestir a armadura que não vai funcionar. A gente não acredita, a gente não conhece, ok? Mas nós somos conhecedores porque Deus abriu os nossos olhos. O segundo item, a couraça da justiça, verso 14. Vestindo a couraça da justiça. Ela ia da base do pescoço à parte superior das coxas, cobrindo assim o que agora costumamos denominar tórax e abdômen. Então ela guardava toda essa frente, o peitoral, partes vitais do corpo, né? Protege coração e pulmões. Paulo também usa essa couraça para nos ensinar algumas coisas especiais. A couraça da justiça refere-se à justiça que vem de Deus, não a nossa justiça, mas a justiça que vem do Senhor, que Ele nos dá. Visto que nós nunca atingimos o padrão de justiça de Deus, Deus enviou seu Filho unigênito a este mundo para que Ele pudesse dar-nos a sua justiça. Gente, o nosso padrão de justiça é imperfeito. O nosso padrão de justiça está longe do padrão da justiça divina. Longe. Então, como nós não conseguimos atingir o padrão da justiça divina, Deus, que é rico em misericórdia, que é bom e que nos amou desde o início, Ele envia seu Filho para ser aquele que ia nos justificar através do seu sacrifício. Ele enviou o seu Filho unigênito, único gerado, único formado a esse mundo, para que ele pudesse dar-nos a sua justiça. Então, nós temos essa couraça que é a justiça de Deus sobre nós, mas ela nos é dada através do sacrifício de Cristo. Deus mesmo providenciou isso para nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. Todo pecado foi lançado sobre Cristo e ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos tornou justos. A justiça de Deus foi executada sobre Cristo. Justiça perfeita de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5, 21. Quem é que nunca conheceu o pecado? Quem é que se fez pecado por nós? Jesus, Jesus Cristo. Você está pondo a sua confiança em sua própria justiça? Ou você entende que você precisa da justiça de Deus, você precisa de Jesus sobre a sua vida? Nós precisamos entender isso e, através desse conhecimento, discipular as outras pessoas, evangelizar, levar essa novidade, levar essas boas novas de salvação para outras pessoas. Mais um item da armadura: as botas, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Temos alguns itens, né? A gente falou bastante, foi uma aula até um pouco mais extensa.
a respeito desse pequeno versículo, mas quantas coisas ele nos quer dizer, quantas coisas ele traz para nós. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. É o verso 15. Caliga, do grego, meia bota, como a gente estudou na outra semana. Alguns dizem uma sandália fortificada, que ela tinha algumas aberturas para que os dedos ficassem livres, né? Aqui tem uma descrição aproximada de como seria. Ela é feita de couro, ela deixava os dedos dos pés livres, tinham solas pesadamente cravejadas, era fixa nos calcanhares e nas canelas como tiras de couros mais ou menos ornamentais. Então era trançada nas pernas. E a gente também viu que ela era própria para qualquer tipo de terreno. Então ele poderia pisar em terrenos pedregosos, ele ia ficar firme, ele não ia escorregar. E isso trazia firmeza para a batalha. Paulo também usa esse item da armadura como uma analogia, como uma alegoria para nos ensinar coisas muito importantes. Ter os pés calçados significa que devemos ter firmeza e confiança e que devemos ser vigilantes. Se você estiver empenhado num conflito mortal com um adversário perigoso, astuto, esperto, como é Satanás, deve estar alerta para não cair, para não deslizar e escorregar, certificando-se de que os seus pés estão sempre bem calçados, né? Você precisa estar bem seguro de que sabe o que está fazendo e aonde está se firmando. Ter os pés calçados significa que devemos ter firmeza e confiança e que devemos ser vigilantes. Nós vamos num outro slide se aprofundar um pouquinho mais, mas nós precisamos ter uma firmeza no nosso caminhar com Cristo. E há algumas coisas nesse texto que chamam a atenção. Quando ele diz prontidão, nós precisamos estar preparados, prontos, precisamos nos equipar. Lembram-se disso? Olha só o próximo slide. Paulo exorta os seus leitores a sempre estarem preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 de Pedro 3,15. Olha só, por que é que nós devemos ter e estar sempre preparados e ter convicção para poder responder a todo aquele que nos pedir a razão dessa esperança que há em nós? Quando alguém pergunta, por que você tem esperança em Cristo Jesus? Porque você tem firmeza, você tem certeza da sua salvação, você tem certeza que você está andando no caminho certo? O que você responde? Nós precisamos ter firmeza, convicção daquilo que cremos. Isso nos impulsiona a sempre buscarmos conhecimento na palavra de Deus, que revela-nos a responsabilidade e importância do ensino no evangelismo. Lembra que nós estudamos que não podemos simplesmente pensar em evangelizar e abandonarmos depois de evangelizado, mas o ensino tem que ter a primazia na igreja. Sem ensinar, nós não temos evangelistas. Sem ensino, nós não elevamos a condição daquele que foi evangelizado a ter uma estatura próxima a de Cristo, a ter uma estatura de varão aprovado. Ele precisa aprender, ele precisa ser ensinado. Estudamos sobre a grande comissão, sobre o ID, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, ensinando. Precisamos ensinar. Nós vimos que evangelização e ensino andam juntos, entrelaçados. Não há como nós separarmos as duas coisas. É como oração e palavra. O que tem mais importância? Oração ou a palavra? Uma vez questionado, Tozen respondeu que as duas coisas são importantes de igual modo. Ele faz a comparação com um passarinho. Qual é mais importante para o passarinho? A asa direita ou a asa esquerda?
Não tem como. Sem uma delas ele não voa. Então, a palavra e a oração andam juntas e o evangelismo e o ensino andam juntos. Não há como separar. Ok? Vamos adiante. Prontidão. Essa palavra eitomasia, preparado, firme, equipado. O que Deus quer é o homem esteja em prontidão para ficar firme, cujos pés estejam calçados com o equipamento do Evangelho da paz. O que Deus espera de nós? Porque Deus nos deixou a palavra. Deus nos deixou a palavra só para que alguns a conheçam? Só para que alguns a estudem? Não. Deus espera o que do homem? Deus quer que o homem esteja em prontidão. Você só vai ficar firme, ser fortalecido, ficar pronto, equipado, se você conhecer a palavra. Se você for buscar conhecimento na palavra de Deus. Aí sim nós vamos estar calçando o Evangelho da paz. Nós vamos estar equipados com o Evangelho da paz. Ok? Os seus pés já estão calçados? Você já está pronto? Você já está apto? Você já sabe usar a armadura? Você está pronto para vestir a armadura do Senhor? É algo para a gente pensar. Prontidão, preparo, firme, equipado. Deus nos exorta a vigiar onde pomos os nossos pés. Isso por causa dos laços e armadilhas colocados pelo inimigo que estamos enfrentando. Por que nós temos que saber por onde andamos? Porque Satanás arma ciladas, emboscadas, põe armadilhas para que nós caiamos. E nós temos que estar firmes, prontos, vigilantes. Ok? E chegamos então no estudo de hoje, no escudo da fé. O escudo da fé. Mas antes de nós continuarmos agora com essa segunda parte, né, em que nós vamos estudar, tentar pelo menos estudar os 3 últimos elementos da armadura, vamos fazer aquela pausinha e vamos ter um tempinho para nós colocarmos alguma questão, fazermos algum pronunciamento, alguma coisa no nosso grupo aqui do WhatsApp. E depois de 10 minutinhos a gente volta para colocarmos o restante da lição de hoje, para então a partir da semana que vem, se assim Deus permitir, nós entrarmos na parte prática do que nós estamos estudando, ok? Então vamos dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta.